gente conversa com o João Gabriel, que é diretor técnico, e fala com a gente sobre o avanço da tecnologia. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Um prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Um prazer em nosso em recebê-lo aqui e esclarecer as dúvidas sobre esse assunto. A gente vê que tudo muda tão rápido, interessante. Ontem a gente passou aqui no programa um trechinho do filme De Volta para o Futuro, né? Porque ontem seria o dia que há 26 anos o filme foi feito, eles viram para o futuro e foi a data. E o que me chama muita atenção é que quando a gente fala de avanço tecnológico, de uma maneira geral, a gente pode pensar em coisas que antes a gente não imaginava, né? Como você ouvir o som hoje com um aparelho tão pequenininho que você conecta em qualquer lugar. Mas eu queria entender um pouco de você. Por que você, com outra formação, resolveu complementar falando um pouco sobre isso? Pois é, eu sou formado em engenharia eletrônica. Tem relação, Tem né? relação total, né, com tecnologia. Porém, desde pequeno, eu sempre tive interesse em ver televisão. Eu ficava curioso, como que pode uma imagem de uma pessoa estar dentro daquele quadradinho? E eu quis estudar, pesquisar isso melhor. Então foi aí que eu descobri. Na verdade, eu ia fazer medicina. Você vê que tem absolutamente nada a ver ali com engenharia. Mas depois eu acabei descobrindo essa vocação para trabalhar com essa área de tecnologia, que foi o que me motivou a estar fazendo o curso. Falando sobre TV, elas vão ficando cada vez mais finas, né? E a gente tem um vídeo que explica um pouquinho a história da TV. Vamos conferir. Expert MSX, o microcomputador da Gradiente para a geração que vai mandar saber mandar. Expert MSX da Gradiente, o melhor programa para seu filho não ser programado. Fala um pouquinho sobre essa propaganda pra gente. Então, na realidade, esse é um computador feito aqui no Brasil pela extinta Gradiente, né? E, inclusive, esse computador eu tenho ele em casa até hoje. É um dos primeiros computadores fabricados aqui no Brasil na década de 80. E foi, inclusive, que me motivou a estar fazendo a parte de informática e me desenvolvendo mais nessa área. Totalmente, completamente diferente dos computadores que a gente tem hoje, né? Completamente diferente, inclusive no jeito de usar. Porque antigamente os computadores eles eram muito mais técnicos, as pessoas tinham mais dificuldade de usar. Você tinha que fazer um curso muito mais específico do que hoje. Então, hoje você movimenta o computador através do mouse, do teclado. Antigamente você tinha textos para digitar na tela. Então era muito mais difícil de você utilizar. Aliás, os computadores só tornaram-se possíveis na casa das pessoas por conta dos sistemas operacionais movimentados pelo mouse e pelo teclado. Antes disso era uma coisa totalmente técnica, então? Era completamente técnico, era muito difícil de você utilizar e as pessoas se desmotivavam, continuavam usando a famosa máquina de escrever, que depois o computador veio para substituir as máquinas de escrever nos escritórios. Que os mais novinhos hoje nem sabem o que é essa máquina de escrever, né? E eu achei interessante, alguém me contou aqui no programa, acho que foi Fora do Ar, que a sobrinha mais novinha, alguém da família, criança, estava mexendo na máquina de escrever, né, da avó de alguém, e falou, nossa, como é moderno, já vai imprimindo. Então, pra eles, isso é moderno. Na verdade, a gente sabe o trabalhão que dava quando a gente errava com uma máquina de escrever, né? É verdade, a máquina de escrever tinha um pequeno probleminha. Se você errasse ali, você tinha que usar corretor, aí ficava com muito corretor, você tinha que apagar, tirar e começar tudo de novo, né? E você imagina ter que fazer várias cópias disso. Hoje no computador você vai lá, usa lá um editor de texto, imprime 500, 600 cópias, sem problema. E a força é datilografar, né? E a força para datilografar, né? Exato, e fica lá apertando para voltar. Eu usei uma máquina de escrever, aliás, eu tenho uma máquina em casa. Eu guardo muitas coisas antigas em casa. Eu tenho esse computador aqui que foi mostrado agora no vídeo, tem uma máquina da Olivetti também. Eu sou praticamente como se fosse um museu da tecnologia. O que é essa aí que a gente tá vendo? Esse é o famoso Apple I, foi fabricado pelo Steve Jobs. Uau! Ele tem essa caixinha de madeira e esse computador hoje em dia, funcionando, ele vale mais de 500 mil reais. Uau, que fantástico. O famoso Apple I. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro. Primeiro que o Steve Jobs fez. De quando a gente está falando? Mais ou menos na década de 80. 80. Comecinho de 80. Pode passar as fotos pra gente, por favor, Rô? E aí? Esse daí é um Xerox, tá? Foi o primeiro computador que trouxe uma interface gráfica pro mundo. Antes da gente conhecer os sistemas operacionais hoje em dia, eles apresentaram isso na década de 70. Ele tem o mouse, tá vendo? Que é esse daqui. Esse quadradinho, e o teclado, né? Isso, esse quadradinho aí que é o mouse e o teclado. E você vê que tem um joguinho do Pac-Man que a gente roda até hoje, né? Muitos começam a jogar. A gente baixa nos nossos celulares modernos, às vezes, né? Esse
Esse é o Apple da Lisa, chama-se Apple Lisa. Esse computador é muito interessante porque ele foi o primeiro computador do mundo que a Apple apresentou. É o computador pessoal, aquele outro que você viu que é o Xerox, ele é um computador mais profissional. Esse é para pessoas que têm em casa. E ele tem interface gráfica, mouse, teclado e um sistema operacional que você movimenta. Chegou a vir para o Brasil? Não, esse computador era muito caro. Hoje em dia, se você fosse vender, ele é algo em torno de mais ou menos 350 mil reais. Então, ele era um computador conceito, como se fosse tecnológico, e poucas pessoas tinham acesso a ele. Nos Estados Unidos, algumas pessoas tinham em casa. Algumas sim, mas ele não foi um sucesso de vendas, porém ele é um marco histórico na tecnologia. Graças por isso que é importante a gente saber, né? Exato, graças a ele é que os computadores são o que são hoje, com teclado, com mouse, e a facilidade de utilizar também foi o Apple Lisa. Inclusive, é algo muito interessante do Apple Lisa. O Steve Jobs trabalhou ao lado do Bill Gates para fabricar esse computador. É uma curiosidade. No começo, a princípio, a gente pode imaginar que a ideia era que ele fosse só exatamente para quem trabalhasse na área, uma coisa não para as pessoas em casa? Sim, na realidade a história do computador mostra que ele foi para substituir as máquinas de escrever no escritório. Porém, o computador antigamente ele era algo gigante. Você imagina um prédio, como é o prédio aqui da emissora, 5 vezes maior. Todo aquele complexo era um computador. Então, era necessário você ter alguma tecnologia para transformar aquele computador gigante em algo que pudesse caber em cima da mesa das pessoas. É por isso que o computador, hoje em dia, pessoal, é conhecido como desktop, que traduzido em português seria algo como em cima da mesa. Antigamente, o computador, na verdade, ele era um prédio enorme. Então, graças à invenção da eletrônica, isto é que os computadores puderam diminuir de tamanho e hoje caberem nas palmas das mãos, como é o caso dos laptops, netbooks ou telefones que nós usamos hoje em dia. O Steve Jobs e o Bill Gates, eles fazem parte do que possibilitou boa parte de hoje? Sim, sem dúvida alguma. Sem a participação deles, sem o esforço deles na informática, o computador não chegaria à casa das pessoas. Vamos ver mais um pouquinho? O que a gente tem aqui? Computador da linha MSX, tá? A linha MSX ela não é uma marca, ela é um conceito de computador, porque antigamente o computador era assim, cada fabricante tinha o seu. Então se você tivesse um computador e eu tivesse outro, e eu quisesse emprestar um joguinho meu para você, não dava. O MSX ele foi criado no Japão, então todos os fabricantes que produziam esse computador com essa sigla MSX padronizaram. É algo que hoje nós temos nos computadores, a padronização. Então se hoje eu tenho um joguinho, posso emprestar para você, você consegue rodar. Naquela época não era, antes do MSX não era. Então aí eu trouxe 2 exemplares, né? Um da Sharp, que é o Hot Byte, que está aqui no lado direito do vídeo. E o que está do lado esquerdo, que é o que eu tenho, inclusive, em casa até hoje, é o... Você tem também? Eu tenho, funcionando, é um MSX da Gradiente. A tela dele lembra muito uma televisão de fato, Exatamente, né? É aquelas televisões antigas de tubo, né? Porque não tinha a tecnologia do LCD, na época era caro o LCD. Hoje está um pouco mais popular, né? Mas naquela época era muito caro. Então ele usava uma televisão de tubo para você projetar a imagem dele. Próxima foto. Bom, esse aí é o famoso 286, na verdade é o XT, né, antes do 286. É um computador já mais moderno, já é meio que quadradão, já lembra mais ou menos a interface que nós temos hoje nos computadores. Né? E ele mais ou menos é da década de 82. Tá. Próxima. Esse é um computador, na verdade, muito interessante. Ele foi o primeiro netbook do mundo, né? Notebook é um computador portátil, tá? Na frente onde é o teclado é uma tampa que a pessoa pode fechar e ele vira uma malinha que você pode carregar e levar ele para todo lugar. Foi a primeira tentativa de fazer um computador portátil do mundo. Se tornou inevitável de fato, né? Vamos pro próximo. Exato. Esse daí também é um segundo, chama-se Osborne. Ele foi o segundo notebook comercial também, seguindo a linha do primeiro. Você vê que ele também tem uma carinha que você fecha, né? O teclado na frente e pode levar ele. E tem um monitor embutido também. A ideia era a máquina de escrever nessa época ainda? Ser próxima à máquina de escrever? Exato. A estrutura, pensando na estrutura dele, né? Pensando na estrutura, a ideia é que o computador fosse mais próximo da máquina de escrever para que ele pudesse entrar nos escritórios. Porque, do contrário, o computador jamais ia entrar na casa das pessoas se não tivesse essa familiaridade. Cabe numa bolsa hoje, gente. Vamos para a próxima foto. Mais um computador, só que agora ele tem um monitor embutido, tá? Também é um computador portátil que você pode levar, só que isso já dá um pouquinho mais de trabalho que ele não tem alça. Esses computadores não tinham CPU? Fiquei confusa agora. Então, a CPU está embutida junto.
Tá tudo aí, tá tudo aí. nesse pedacinho. Exato, no canto esquerdo do vídeo você pode ver, tem um monitor que é pequenininho, o teclado, e aquela parte quadrada mais escura ali é onde você encaixa a unidade de fita. Porque os computadores antigamente não gravavam em disquete, não gravavam em pendrive, nem disco rígido. Eles usavam fita magnética. Igual aquelas fitas que nós escutávamos no carro, lembra? Os computadores gravavam essa informação com fita magnética ainda. Esse aí, tudo que a gente tá vendo é da década de 80 ainda, né? Alguns são da década de 80, outros são da década de 70. Tá, tem uns um pouco mais antigos. Mais antigo, eu fiz um mix só pra gente estar avaliando a evolução da tecnologia aí, né? Aí. Esse é um computador já, um notebook, só que é um notebook já com tela de LCD. Só que é um notebook com a primeira tela de LCD. Interessante que ele mistura a modernidade, mas ao mesmo tempo não, né? Vou confessar que muito feliz aí no design do aparelho. O designer tá desastroso. Mas valeu a intenção, porque você vê que ele tem uma tela de LCD, ele já é um computador mais moderno do que os outros que usavam tela de tubo ainda. Próxima foto. Esse finalmente é o notebook que todo mundo conhece, já agora, né, do século 21. Já com a tela de LCD que você já tem aí a modernidade, e a bateria um pouquinho grossa, mas você já consegue levar ele pra qualquer lugar, tirar polo pra todo lugar, sem pesar muito. Esse é o supercomputador, né? Na verdade, os supercomputadores eles são usados no mundo para cálculo da temperatura e do clima. Por incrível que pareça, a previsão do tempo usa mais poder de processamento. Então você precisa ter um supercomputador. Um supercomputador, na realidade, ele equivale a 100 mil ou 200 mil computadores convencionais. Esse Tianid... E espaço físico também? Então, ele é grande. Esse supercomputador, ele praticamente tem o tamanho de um campo de futebol. Esse Tianid 2 está na China. Em 2015, ele é considerado o primeiro supercomputador do mundo, tá? Ele roda o sistema operacional Linux, que é um sistema operacional mais seguro do que os sistemas que a gente usa em casa, o sistema Windows que a gente está acostumado a usar. Aliás, eu me lembro de uma época que se tentou colocar o Linux nos computadores de casa, mas isso não deu certo, por algum motivo, né? Pois é, assim, que o Linux que as empresas que colocam nos computadores que já vem embutido não é o mesmo Linux que a gente pode baixar na internet. Então tem mais dificuldade de se usar os que vêm de fábrica. Mas eu trabalho com o sistema operacional Linux já faz desde 2008 e consigo inclusive fazer os meus clientes utilizar o Linux como facilidade, que ele é de graça e tem uma proteção a mais que o sistema operacional Windows não tem. Por exemplo, você não precisa de antivírus, você não precisa tomar certos cuidados quando navegar na internet. É um sistema muito bom e gratuito também. É uma ótima alternativa. Pode ser aplicado em qualquer marca? Pode ser aplicado em qualquer marca, não tem restrição, notebook, desktop, qualquer um. Inclusive o Android, que a gente usa, ele é um sistema Linux, criado pela Google. O que acontece? A pessoa se atrapalha mais. Eu acho que, aliás, eu quero te perguntar sobre isso. Quem usa Android fala que Android é melhor e quem usa iOS ou Apple, que seja, fala que Apple é melhor. Essa é a grande realidade. Mas eu acho que isso tem a ver com a gente se adaptar, né? Quando eu peço para uma amiga minha, ontem mesmo, eu falei, esse celular pra mim, e ela foi tentar mexer no meu celular, seu celular é muito difícil. E eu olho o celular dela e falo, não, muito difícil é o seu. Fala um pouquinho pra gente sobre isso que acontece com as tecnologias que a gente se acostuma. Então, porque tudo meu segue a mesma linha, né? Na realidade, o Linux e o Mac, eles vêm da mesma família chamada Unix. Então os dois sistemas operacionais, eles são totalmente compatíveis. Apesar, eles são como se fossem primos. Só que a Apple, ela segue uma estrutura fechada, porque ela então ela não consegue abrir muitas coisas, até por causa da segurança, o Apple é um pouco mais fechado. Você não consegue, por exemplo, plugar ele e baixar uma foto ou uma música, digamos assim, convencionalmente. Já o Android, como é um sistema baseado em Linux, é um sistema um pouco mais aberto. Então você consegue trocar informações, consegue trocar Bluetooth, algo que já é um pouco mais restrito na Apple pela questão da segurança. Mas tanto a Apple quanto o Android são dois sistemas operacionais bastante úteis no caso de smartphone. As pessoas já tivemos, aliás, há alguns anos, quando começou a ficar mais famoso, quando os dois começaram a ficar mais famosos aqui, eu me lembro de grandes discussões entre amigos mesmo, aqui que trabalham na empresa de comunicação. Não, porque o iOS é melhor. Imagina, é que você nunca teve Android, dá pra escolher um como sendo melhor ou é questão de gosto? Então, é questão de gosto. Quem usa a Apple, já segue a linha da Apple, então é um... O computador tem que ser, a gente vira um negócio, gente. É tudo Apple. A gente vicia, exatamente, né? É como se fosse uma marca, é o computador da Apple, é o celular, tudo da Apple. Já os usuários de Android já partem mais para aquele lado mais aberto. Podem ter o que quiserem, pode ter também o que quiser, isso, né? Exatamente. A gente tem uma dificuldade agora. A inteligência me chama muita atenção. Você falou um pouco sobre isso, como os computadores e como são hoje. Eu adquiri esse computador mais moderno, o laptop, né? O MacBook. E o que eu acho fantástico é que eu coloco o meu celular, ele já faz tudo que é necessário, ele já entende que tem foto nova, já me pergunta se eu quero copiar. Eu falo, gente, esse computador está conversando comigo. Eu sou da época em que o primeiro chegou,
que eu visualizei, ele tinha tela preta. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Exato, eu comecei com informática em 86 e os primeiros computadores eu tinha que ligar na televisão de casa. Inclusive era uma briga lá, porque a minha mãe toda hora queria assistir a novela e eu lá usando o computador. Moleque, tira esse computador daí. Inclusive as mães falavam antigamente para as crianças que o computador ou o videogame estragava a televisão. Como eu vi isso? Você vai deixar esse computador na pausa, esse videogame na pausa enquanto você vai almoçar? De jeito nenhum, você vai estragar minha TV. Quantas vezes a gente ouviu isso? Pois é, mas as mães falavam isso para tirar as crianças da frente da televisão. Ah, isso é um mito? É um mito. Eu não estraga, pode ficar tranquilo que não estraga. Simplesmente é como se fosse exibir uma imagem na televisão. Então, o equipamento está preparado para isso. É um mito mesmo, é só para tirar a criança da frente da televisão. Crianças não caiam nessa, falamos. O que a gente tem aqui? Esse daí é o segundo maior supercomputador do mundo, o Tianhe é da China, e esse daí é dos Estados Unidos, chama Titan. Ele também é usado para pesquisas da NASA, tá? A gente está tendo uma visão dele de cima, é isso? Na todo ele é o computador. Tudo isso daí. Que tamanho ele deve ter mais ou menos? Ele tem o tamanho de mais ou menos um campo e meio de futebol. São vários grande também demais, né? São vários computadores ligados em série. Eles se conversam, é isso, né? Sim. Eles se formam como se fosse um computador Exatamente. Esse é o conceito dos cores. Quando a gente fala dual core, a gente fala 2 núcleos, ou seja, são 2 processadores trabalhando junto. O quad-core são 4 núcleos, então são 4 computadores trabalhando junto. Então isso você tem um ganho de performance e um ganho de economia também. É como se você tivesse 4 computadores em um só. Eu falei aqui sobre a marca que eu utilizo e marcas que outras pessoas utilizam, mas é uma questão de preferência, porque eu sei que no mercado, sem ser essa marca que acaba sendo uma das mais caras, existem várias outras marcas, não vamos falar os nomes, é lógico, mas que são muito boas também, né? Exato. Aí vai, como eu falei, mais questão do gosto da pessoa. Se ela segue a linha da Apple, porque ela gosta das facilidades da Apple, gosta das tecnologias que foram inclusas que a Apple tem, que os outros sistemas operacionais não têm. Porém, se você for parar para pensar, eu posso trocar uma foto com você, posso pegar o meu Bluetooth, trocar uma foto com você, isso é totalmente compatível. Ou seja, as tecnologias, elas são compatíveis entre si. De alguma maneira, elas se conversam, né? Sim, tem que conversar, senão você fica com um produto fica muito limitado, fechado, né? E não consegue, por exemplo, conversar com as outras pessoas. O que a gente tem aqui? Esse já é o computador mais moderno, né? O que você está vendo aí, na realidade, é uma arte que a gente fala que é o Case Mod. O que é o Case Mod? É igual a tunagem dos carros. Então tem pessoas, principalmente os gamers maníacos, que eles gostam muito de transformar o computador deles. Então coloca neon, coloca um ventilador mais potente, uma refrigeração à água, tudo isso para dar um pouco mais de performance também. Então esse já é a visão de um computador agora, do século XXI. Uma coisa de personalidade total. Exato. Né? Uau, isso aí. Então, falando em personalidade, meu Deus, aí está um computador... Isso chega a ser uma ilha? Então, esse é um computador embutido numa mesa. A pessoa colocou o cérebro do computador, né, a CPU, embutido nessa mesa, onde você está vendo ali a parte do acrílico, e transformou a mesa de trabalho dele como se fosse literalmente um computador. Aquelas 2 telas que estão na lateral fazem parte do computador? Sim, inteiro? é um computador com uma área panorâmica que a gente costuma dizer. Ele tem os 3 monitores. Fantástico. Agora, mais para função de algum tipo de trabalho que a pessoa exerça, aqui, por exemplo, para edição, os meninos costumam utilizar os computadores assim. Exato. Tem necessidade de uma pessoa em casa, a menos que ela queira, tenha muito dinheiro, ter um computador desse, né? Exato, concordo com você. Ali é mais para uma aplicação específica. Por exemplo, trabalhar com CAD, que são desenhos de computador, ou animação 3D, você precisa ter uma área mais ampla. Então, no caso aí, o usuário precisaria fazer um investimento de ter um computador desse com uma área de amostragem maior. Agora, um usuário comum, que só navega na internet, que só faz coisas do dia a dia, não precisa ter um computador desse, até pelo custo. Já imaginou um custo desse? O cara deve ter pagado mais ou menos aí uns 80 mil reais só para fazer essa modificação. Só a mesa de acrílico, hein? A gente não precisa disso, pessoal. Agora, outra coisa interessante, quando a gente fala sobre tecnologia, eu estava te falando até antigamente... daqui a pouco a gente vai ver os celulares. Eu estava te falando que antigamente, eu sou da época da fita, depois a gente passou pro CD, agora a gente pode pegar... E é desse tamanho, o pendrive está cada vez menor, né? E parece que quanto menor, mais giga tem, mais mega tem, mais coisas dá para você pôr dentro. O que é essa evolução? E para mim, particularmente, que nasci em 85, percebo que foi muito rápido. Eu estou
exagerando ou foi muito rápido mesmo? Não, concordo com você. Eu sou um pouquinho mais velho. Nasci em 80, sou da época do disco ainda, daquele bolachão. Eu também. Eu esqueci de falar disso. Poxa, o vinil. O vinil, e depois do vinil foram trazendo mais tecnologias. O problema do vinil é que ele arranhava, você ficava escutando, né? Aí você esbarrava nele, a agulha riscava o disco, era uma tristeza. Aí depois trouxeram a fita. A fita já podia estar no carro, você podia ouvir. Só que a fita tem um problema, você não consegue pular de uma faixa para outra. Se você está ouvindo a faixa 1, que é para 15, você tem que ficar lá rodando. Outro dia eu vi uma foto, né? As pessoas mais jovens nunca vão entender a relação entre uma caneta Bic e uma fita, né? Só a gente sabe, né? Só quem passou por isso que sabe. Mas olha, a evolução da tecnologia é graças à nanotecnologia. Você trabalha a nível molecular, então você consegue diminuir o tamanho das coisas e integrar os componentes eletrônicos que eram grandes em tamanhos menores. Então um cartão, por exemplo, de memória, que hoje em dia é desse tamanhinho, o micro SD, que a gente usa em smartphones, por exemplo, é uma obra da nanotecnologia. Se não tivesse havido essa evolução, jamais teríamos um cartão de memória com uma capacidade maior, em compensação um tamanho menor. Tem uma cabeça que você pode citar como a principal? Eu falei do Steve Jobs e do... Olha, eu sou muito fã do Steve Jobs e ele tem realmente o seu merecimento, porque ele trabalhou bastante. Por exemplo, os smartphones vieram ao público justamente por causa dele. Ele, digamos assim, é um cérebro que estava na frente desse projeto. Então, realmente, ele tem o seu mérito. É uma pena que, infelizmente, ele tenha falecido aí por problemas. Aliás, eu quero te fazer uma pergunta sobre isso. Diga. Você acha que segue bem a empresa sem ele? Tem pessoas capacitadas para seguirem bem? Olha, eu acho que cada indivíduo tem o seu poder, como chama-se, indivíduo. Então eu acho que o Steve Jobs vai fazer sim uma falta na época como líder ou como referência. Mas eu acredito que tenha pessoas tem uma equipe preparada para seguir. Que podem estar seguindo. Aliás, ele deixou muitos projetos engavetados. É isso que é bacana do Steve Jobs. Então as pessoas... Tem coisas sendo lançadas que já eram ideia dele, já era ideia dele, exatamente. Isso é fantástico, então eu acho que tem tudo para continuar aí trazendo novidades pra gente, principalmente na área das telas, né? Para quem é fã, vamos dos celulares? Ai, vamos lá. Agora a gente revela a nossa idade. Por que você fez isso, João? Pois é. Vai, vamos lá. Eu tive um celular desse, né? Quando que é esse? Esse é da década de 90. É quando começaram meu pai teve um desse. As tecnologias de telecomunicação no Brasil. Foi o primeiro celular, né? O negócio era grande demais. Era grande, era muito pesado. Você colocava ele na cintura e ficava andando meio que quase... Ficava verdinho quando acendia em cima. E uma coisa que eu me lembro interessante, uma vez eu fui pra uma festa. Era caro, gente. Mas como era caro? Eu fui pra uma festa e o meu pai me deu o celular pra eu ligar pra ele na hora que a festa estivesse acabando e eu liguei. Quando eu cheguei em casa, entreguei o celular pra ele, eu tinha esquecido de desligar e aquela conta V, o negócio era caro. É caro ainda hoje o celular, mas era muito caro nessa época. Era caro, né, pra João? você ter uma ideia, as pessoas tinham que esperar, tinha plano de espera pra você ter um celular. Ele custava tão caro quanto um carro. É verdade. Basicamente, e ainda tinha que você ter um plano especial pra você poder falar. Do contrário, era só alô, cheguei e chega. Exatamente. Não dava pra trocar uma Era ideia. 8 chaves, esse negócio de depois das 9 da noite você fala à vontade, que tem algumas operadoras, Não. isso não existia, Isso não existia, né? não. Só existe agora, ainda bem, né? Ainda bem. Próxima foto. O que é isso? Isso é uma calculadora que tem a ver com a invenção dos computadores. O computador, ele é uma super calculadora. Então, antigamente tinha o ábaco, que lembra uma harpa lá que os anjos tocam. Né? Essa aí é uma calculadora que chama Pascalina, uma calculadora criada por Pascal. Isso é no século XVIII. Então, ela já faz cálculos um pouco mais complexos. E essas rodinhas que você tem aí, tem os números de 0 a 9. E você girando ela, você consegue formar os números. Ela soma, multiplica e subtrai. Porém, para dividir, precisa ter ainda o ábaco para poder fazer a conta. Não tem jeito. Não tem jeito. O que é isso? Esse é o primeiro protótipo de um computador analógico. Também ele é formado só com mecanismos e ele consegue fazer cálculos que os matemáticos usaram para estudar como que o computador do futuro poderia se transformar em realidade. O que se esperava há alguns anos? A gente alcançou, na sua opinião? Antes do que deveria, depois ou não? Eu vou pensar, vai. Como que é o nome daquele desenho? Os Jetsons? Os Jetsons. Os Jetsons, uma coisa assim, né? Que tinha o futuro. Gente, era pra no ano 2000 ter muita coisa que a gente não tem ainda na cabeça de quem fez. O que você acha? Eu acho que assim, na questão da tecnologia em geral, a gente ainda chegou quase no auge do que deveria chegar. Descobriu bastante coisas, nós estamos agora com telas dobráveis, o que é uma maravilha. Daqui a pouco a televisão vai se tornar mais do que 3D, vai ser holográfica. Uau. Então tem muita tecnologia legal vindo por aí no futuro. Nossa, holográfica. Gente. É holográfica, então já tem testes sendo feitos.
Só que ainda é muito caro, né? Isso que eu ia falar, deve ser uma nota por enquanto isso, né? Mas as telas 3D já são realidade pro público brasileiro. É fantástico. Ó, bota a realidade nisso, viu, meu Brasil? Vamos ver aqui os celulares. Então, essa é uma evolução, né, dos celulares desde o primeiro modelo que está ali à esquerda. Hein? E eu tive o modelo do meio ali e tive o outro modelo de capa, que é o tal do Flip. Eu tive esse... Né? Quando surgiu esse, aí acabou, coitado do meu pai. Era caro quando começaram a surgir, né? E eu lembro que eu quis, e fiz no shopping, e fiz. E ele comprou. É uma maravilha, esses modelos que tem o Flip, porque você não tem mais o teclado que ficava Eu lembro ali, do primeiro, né? Que foi colorido, né? Que você podia pôr uma capa no fundo. Gente, Exato. Como eu me lembro disso. Já era uma novidade na época, de fundo, né? Já era. E eu tive um Baby. Quem não teve um Baby, né? Eu tive um Baby também, que eles já eram bolachões, mas eles eram... E o que eu acho interessante, como esses celulares duravam, se bobear mais do que esses que a gente tem hoje, né? Verdade. A durabilidade é bem maior. Pelo menos não caía no chão, não quebrava de cara. Não quebrava de cara. Como e hoje. esses nossos aqui, ó, caiu no chão. Aliás, eu tive um pesadelo essa noite. Eu sei que caiu no chão e arrebentava essa tela. Até pensei, vou pôr minha capinha, pelo amor de Deus. Ai, um bip. O bip, né? Que é o famoso pager, como o pessoal costuma dizer. Hein? Ele também é da década de 90. E foi o princípio das mensagens de texto nos celulares. Porque assim, o celular ele não tinha SMS. Então você precisava usar o bip, né? O pager, como uma alternativa. Ele era mais barato, se eu não me engano, do que o celular. Ele era mais barato, mas ele tinha um problema. Você tinha que ligar para uma central, deixar uma mensagem, e a pessoa, para te retornar, ela não podia teclar, porque não tinha. Então você tinha que ligar. Ela só recebia. É verdade, meu pai teve um bip. Minha mãe tinha que ligar, falar pelo telefone, a mensagem chegava pra ele. Se ele tivesse condições de responder, ele tinha que ir pro lugar e ligar, porque não tinha como teclar, é isso? Exato, e você vê que ele não tem teclado, ele só tem as telas de navegação pra você poder rolar a mensagem pra cima e pra baixo, só isso. Gente, na época isso era tão moderno pra gente. Vamos ver a próxima foto? Esses já são celulares, né, com os modelos mais novos, chamados smartphones, né, são os telefones inteligentes com telas de LCD. Por que eles estão ficando maiores de novo? Então, é porque agora você precisa ter um campo de visão maior, por exemplo, para assistir um filme, para poder jogar, ou até mesmo para digitar mensagens de texto. Apesar que as mensagens de texto vão subir. Agora você vai utilizar a voz para poder falar e o telefone escreve para você. No sistema Android já tem isso. Em vez de você digitar, né, o famoso tecladinho, você pode falar e ele traduz para você o que você está falando em forma de texto. Ainda precisa de algumas correções. Não, eu ia falar isso. Com certeza, para a mensagem acabar, para acabar de digitar, o que é facilitar a vida da gente, porque, por exemplo, mulher que é comprida é um sacrifício a gente digitar direito, o corretor entende tudo errado. Mas quando a gente fala, nem sempre ele entende exatamente o que a gente está falando, né? Exato, precisa de umas pequenas correções, porque assim, esse programa ele está focado na língua inglesa. Era isso que eu ia perguntar. Lá deve estar funcionando bem, Sim, né? lá funciona perfeitamente. Agora aqui no Brasil, como o idioma é diferente, então o programa ele tem que se adaptar ainda com essas alterações. Mas no futuro vai funcionar tudo certinho. Eu tenho que caminhar para finalizar, mas eu queria só que você falasse um pouquinho pra gente sobre o perigo e o que acontece com o mercado pirata. Acho importante a gente falar sobre isso. Então, o mercado pirata é um mercado negro que foca o roubo de informações dos usuários. Tem que tomar muito cuidado com o tipo de site que você acessa e principalmente com o sistema operacional. No caso, o comum, que é o Windows, ele sofre bastante isso. As pessoas podem instalar um cavalo de Troia no seu computador e assim como é lá na mitologia, ele pode roubar suas informações e você pode perder não só dinheiro, ser extorquido ou às vezes até sofrer sequestro por conta disso. E uma coisa importante da gente falar queria até te fazer essa pergunta. Quando a gente, dependendo do computador que a gente compra, a gente ouve falar que não precisa de antivírus. Por exemplo, o Mac, a gente ouve falar que não precisa. Isso é verdade ou todo computador precisa de um antivírus? Não, isso é verdade. O Mac e o Linux são sistemas operacionais que eles não têm tanta visibilidade assim com relação a vírus. O antivírus ele deve ser instalado num sistema operacional Windows, que é o que a grande maioria do público normal utiliza. Para você ter uma ideia, nas empresas, por exemplo, área militar ou nos computadores da internet, né, no Google, o pessoal utiliza computadores com sistema Unix, conforme eu já falei para você. Eles dispensam o uso de um antivírus. Agora, para o usuário normal em casa, é quase mandatório que ele tenha um sistema antivírus, não só um antivírus, como um firewall para proteger que hackers tentem atacar o sistema dele via internet. Ainda mais você que está acostumado agora, porque o que a gente faz em casa com telefone, até com telefone também, né? Mas com computador, paga a conta, acessa, faz transferência, todos os seus dados estão lá. Então, se alguém tem acesso, a sua vida pessoal está todinha ali, né? Exato, é muito perigoso, as pessoas precisam tomar muito cuidado com relação a isso e se proteger.
No caso, consulta um técnico de informática de sua confiança para ele te indicar qual que é o melhor programa, qual é o melhor aplicativo para você estar protegendo os seus dados e evitar dor de cabeça no futuro. Eu vou finalizar o nosso bate-papo por causa do tempo, infelizmente, mas a minha última pergunta para você é: estou pensando em comprar um computador, pensando em custo-benefício, tem alguma dica que você pode dar? Sim, as pessoas precisam primeiro pensar para que elas vão utilizar o computador. E aí, com essa indicação em mente, procurar um consultor técnico que vai te passar qual a melhor opção, para você não gastar dinheiro e achar que vai ter um computador para aquele uso que você não vai fazer, de repente, um processador super poderoso que você não está utilizando todo ele. Para algumas marcas, vale você comprar, de repente, um computador usado, pensando numa pessoa que vai comprar, essas pessoas que todo ano compram computadores novos, às vezes elas estão vendendo bem barato o antigo. Pode-se fazer isso? Pode-se fazer, mas a pessoa precisa passar por uma pré-manutenção, assim como você compra um carro usado. Levar no mecânico, no caso de um técnico, fazer toda a revisão, e aí você vai ter o equipamento garantido por mais algum tempo de funcionamento. Está tudo certinho, né? Está tudo certinho. Mais uma vez, obrigada, João. Foi um prazer te receber aqui. Quem quiser entrar em contato tem o telefone 0 operadora 11 2308 4673. Tem o site www.esjmjg.com e no YouTube também. Qual que é esse canal do YouTube que você tem? A pessoa pode me procurar lá como ESIJMJG. Aí tudo que tiver com essa sigla, com essa palavra-chave, ela vai encontrar a minha empresa, o meu canal oficial. Lá tem dicas, tem vídeos de treinamento falando sobre informática também, dicas de como a pessoa se proteger de hackers. Tá até pra lá. gente que é leigo, a gente vai entrar e vai conseguir entender. Exatamente. Mais uma vez, obrigada, viu, João? Imagina, eu que agradeço. Boa tarde. Eu vou para um intervalo rapidinho e daqui a pouco eu tô de volta.